Boa noite. Esta semana, na Verdade da Mentira, falaremos de como alguns protestos estão a ser suspendidos e outros continuam a surgir. De como, no país da alegada liberdade de expressão, se queixam cada vez mais da censura. E de como um dos maiores empresários portugueses se queixa dos governantes. Para comentar a atualidade e descobrir a verdade da mentira, tenho comigo, como habitualmente, o engenheiro Jorge Tadeu, presidente e fundador da Igreja Maná. A igreja que está presente em mais de 40 países, com milhões de crentes em todo o mundo, o que lhe permite uma visão única e relevante da atualidade em que vivemos. Boa noite, engenheiro Tadeu. Boa noite para todos. Esta semana temos mesmo muita coisa para falar. A primeira, e tendo um presidente de uma igreja à minha frente, o Vaticano anunciou recentemente que está basicamente em guerra com a maçonaria. A maçonaria fez uma operação de charme ao longo das últimas semanas a falar de tudo o bem que faz na sociedade, mas a Igreja Católica, através do próprio Vaticano, veio dizer que é impossível ser-se católico e maçom. É também impossível ser-se maná e maçom? Claro, a maçonaria é, pegando nesse artigo, por acaso eu também vi. Nós até temos a notícia propriamente do Vaticano, depois para colocarem. E eles dizem que é uma seita. E é, porque, por um lado, eles dizem que é uma associação de fins caritativas, mas não é. Porque você vê que eles se reúnem em tempos de crise como agora, em todo o lugar, até às tantas da noite, e não é para fazer caridade nenhuma, porque as mulheres continuam a ter que se prostituir e eles não as ajudam, as pessoas que não têm casa, eles não ajudam, as pessoas que não têm com comer, eles não ajudam, eles estão lá para controlar o país, criar novos postos de trabalho, ir às universidades buscar jovens para as empresas novas que eles fabricam, como o da Liberal, como é que chama? Iniciativa Liberal. Iniciativa Liberal, e dizia bem que há mais de 400 empresas fabricadas a consumir recursos nossos de 3 bilhões por ano, fora, ele não mencionou, as ONGs, associações não governamentais, que é mais disso também. Portanto, eles estão lá para se governar dessa coisa, estão lá também para controlar a justiça. É? Portanto, uns, até eles já não em guerra a loja de um contra o outro, portanto, um acusa o fulano tal, que é de um partido, e o outro acusa o fulano tal, e então é para isso que eles existem. Portanto, eles não são nada de fins caritativos. Fins caritativos, nem são. E basta a pessoa pensar que como é que uma associação secreta faz reuniões secretas, ninguém sabe o que é que se passa lá, vai dizer que é o bom. Pelos frutos é que a gente vê, Jesus dizia, pelos frutos é que a gente vê. Se a árvore boa só pode dar bons frutos, a árvore má só dá maus frutos. Então, se os frutos são maus, e são maus, são péssimos, a árvore não pode ser boa. Esse lado do secretismo causa-me sempre alguma curiosidade, mas também a questão de estarem profundamente ligados aos partidos políticos e muitas vezes ao poder. Estas sociedades secretas podem ser os vampiros que nós ouvimos falar nas canções do 25 de Abril. São, e veja que o próprio... Esse documento, se você o for ler, eles já mencionam que aquilo é como se fosse aquilo que havia lá em Itália. Máfia? Uma máfia. É. O tema dos protestos mantém-se e agora falamos um pouco dos militares. Eu tenho aqui um comunicado da Associação Nacional de Sargentos que foi enviada para várias redações. Só mais um. São eles que estavam atrás de toda a perseguição que fizeram religiosa, a mim. Através de atuações de polícias, de outras de notícias, etc., para tentar denegrir o nome da igreja, o meu nome, a fim de que ficasse apenas a católica, que é o que a Bíblia chama a igreja prostituta, porque se deita na cama com os governantes. Portanto, quem está atrás disso não lhe interessa uma igreja como a nossa. Portanto, e é isso que eu vejo. É engraçado ter falado isso, e vou pôr aqui a Associação Nacional de Sargentos em pausa. Eles vão se queixar porque eles queixam-se de estar em pausa há mais de 40 anos, mas quem aguentou 40 anos aguenta mais um bocadinho. Eu estive recentemente num evento em que Donald Trump discursou e falou agora de perseguição religiosa, e Donald Trump foi a um evento, a NRB, uma grande conferência de canais de comunicação religiosos, basicamente cristãos, e ele queixava-se que
há uma grande perseguição nos Estados Unidos à evangelização, que a liberdade de expressão também tem que acarretar a liberdade de nos expressarmos religiosamente. Falou de perseguição, sentiu essa perseguição ou sente essa perseguição hoje? Eu sinto, agora é diferente, mas durante anos e anos, e tentaram por montes de vezes fechar a igreja, calar a boca, e depois começaram, como não conseguiam, começaram a denegrir o meu nome através de notícias falsas, através de mandar a polícia armada para dentro de igrejas, e venci porque são crimes, mas e outras atuações. E a perseguição também toma outro sentido, que é assim, por exemplo, nós somos a maior igreja de Portugal e levamos a língua portuguesa, os valores portugueses. Muitas vezes, mas mesmo muitas, eu sou convidado de honra a nível governamental. E eles põem a nossa bandeira e convidam os nossos embaixadores. Ninguém aparece. E muitas vezes os governos dessas nações, do norte da Europa, por exemplo, da África, queixam-se e denunciam essa maltrato do governo português a uma entidade portuguesa que está a trazer o bem ao resto do mundo, que nem sequer fala de nós. Você mencionou esse grande evento, o maior evento do mundo de cinema. Nós já produzimos mais de 100 e tal filmes. Ninguém sabe, porque não lhes interessa que saibam que haja uma igreja que tenha poder para fazer cinema sem a ajuda deles, das tais sociedades secretas, sem receber dinheiro deles. Eu não vou buscar dinheiro aos impostos de ninguém. É o próprio povo cristão que acha que é uma boa causa de fazer filmes que mostram o lado positivo, de levar os jovens para o caminho bom, tirá-los do mal, levar a família a ser uma família coesa, uma família feliz. É disso que se trata os nossos filmes. E, portanto, nós ganhamos um prémio e você não vai ouvir nada disso. Porquê? Porque quem domina a mídia são estas sociedades secretas que não lhes interessa que há alguém fora do pacote que apareça. Então, essa censura não é... E agora continua a ser perseguido. Agora são carros de alta velocidade e pessoas que me fazem esperas à frente de hotéis, à frente da igreja, à frente de bombas de gasolina para ameaçar. Porquê? Porque eu estou a ensinar o povo os direitos que têm, estou a dizer como é que eles podem fazer para sair deste regime terrível em que mais e mais mulheres têm que se prostituir. Cada vez há mais pessoas na rua que não têm casa e quem der que tivessem tenda, não têm com comer e eles andam aí assim, como a Bíblia chama, bêbados. Com o sangue das pessoas que eles matam. É o que a Bíblia fala em Apocalipse. Portanto, não lhes convém uma pessoa como eu. Uma imagem bastante gráfica essa de bêbados com o sangue das pessoas que matam. Está na Bíblia, é Apocalipse, o senhor pode ler, está lá. Falou, e achei interessante e quero só ressalvar para perceber bem quem está nos a assistir lá em casa. O silenciamento, esta censura não é tanto pela crítica, mas é pelo silêncio do que faz e pelo no silêncio ameaçarem, não? Essas críticas desses governantes têm um grande objetivo: dizer assim, ou tu te calas e paras de manifestar, ou tu não és promovido, ou tu és despedido. Portanto, é uma censura muito prática. É uma censura muito real, é uma censura muito poderosa, porque para os polícias e agora o exército ir para a rua manifestar-se, é porque eles já estão por tudo, já não há mais nada a perder, porque não lhes dão dignidade nenhuma. A polícia não tem o mínimo de dignidade, nem casas de banho, nem é só dinheiro. Portanto, estas conversas, ou a ministra que fala disparates e os outros que ameaçam e dizem que está errado, e os comentadores políticos que falam esses disparates todos, só têm um objetivo: é dar um recado aos outros. É pá, vocês calem-se, porque senão não há dinheiro para vocês, não há e ainda vos vou despedir.
Voltamos então aos militares, que colocámos em pausa, e porque já falou sobre esta vontade de manifestação que os militares têm vindo a apresentar, e até temos uma notícia que fala que a ministra os tenta impedir desta liberdade, mas volto aqui ao tal comunicado de 23 de fevereiro, em que a Associação Nacional de Sargentos do Exército Português diz que o que se passa é que não é aceitável estarem há 4 décadas para aprovar um subsídio de risco, por exemplo, para os inativadores de engenhos explosivos. Se há alguém que corre risco, é alguém que ainda há pouco tempo numa praia portuguesa apareceu uma mina e foram estes homens que tiveram que ir desativá-la, não sabendo bem o que é que iam encontrar. Falam também que no dia 10 de janeiro a ministra anunciou e fez difundir nas redes sociais que iria ser criado mais um grupo de trabalho temporário, multidisciplinar, com a missão de aprovar uma alteração do Estatuto das Forças Armadas. Mas uma espécie de empresa para os boys ter mais um dinheirinho. Sim, porque o objetivo deste grupo de trabalho, e está aqui no comunicado, é ter um projeto aprovado a concluir até dia 19 de julho para apresentar à ministra. Mas dia 19 de julho, muito provavelmente já não é esta a ministra que vai estar lá, porque nós vamos ter eleições a 10 de março. Isto faz sentido? Faz sentido se você entender que nós estamos num regime em tudo igual ao tempo do Salazar. Eu sou desse tempo e eu vivi lá, eu sei o que é que estou a falar. Do tempo do pai do nosso presidente. Igualzinho. E o filho é muito parecido com o pai. Beijos e abraços, mas no fundo ele sempre quis, e eu sempre disse isso, só agora é que está a ver, ele quer é manter o regime. E o regime é, há meia dúzia de pessoas, uma percentagem muito pequena, que está no controle. E os outros servem como escravos, através de impostos ou então dinheiros que vêm lá de fora. Quando você está a falar dessas manifestações legais das forças neste caso militares e da polícia, etc. No Capitólio. Eu vou lhe dizer que é que nós estamos a assistir. Estamos a assistir ao mesmo que se passou nos tempos anteriores ao 25 de Abril. Houve várias tentativas de mudar o regime. Um aumento da tensão social. E várias tentativas. O meu avô era coronel e fez parte desse movimento de tentar derrubar o regime. Só mais tarde é que o regime decaiu. Portanto, nós estamos num período, para mim é positivo ver isto tudo, porque não é só os professores, não é só os médicos, os enfermeiros e todo o resto da sociedade que está inconformada e que se queixa. Mas você vê que eles não querem saber deles para nada. Deixa-os falar, mas vão de mestre dando. Tu falas, estás tramado, que não te dou o salário, ou te corto, ou seja o que for. Portanto, o lado positivo disso para mim é que estamos a caminhar a passos largos para o fim do regime. Está a ver? Então, agora, o que é que eu tenho a dizer para estas forças da polícia e etc. Que não parem, mas que mudem a motivação. Que não queiram apenas falar e manifestar-se por causa de vocês. Porque se é só por causa de vocês, as pessoas vão dizer, pronto, ele quer é mais dinheiro. Mas quando vocês começarem a pensar no próximo, Deus até diz, 2 mandamentos, primeiro ama a Deus acima de tudo e a seguir ama ao próximo. Quando vocês começarem a pensar no sofrimento, não só vosso, mas do próximo, quando vocês começarem a pensar que, por exemplo, o Exército é obrigado a defender a Constituição, e começarem a dizer, não, nós estamos a defender os nossos direitos, mas também queremos defender os direitos do povo, porque estas pessoas não trazem dignidade para o povo. As mulheres têm que se prostituir, é o máximo isto. Estão com doutrinas de ensinamento proibidas. E daí vai, quando eles começarem a mudar a retórica e a intenção do coração, aí estamos na reta final de mudar o regime. E esse regime, já lhe digo, não vai mudar apenas com eleições. Se o povo continuar a votar nos 2 partidos que nos têm trazido a esta desgraça, é o que Jesus diz, pelos frutos é que a gente conhece. Portanto, a árvore não é má, é péssima. Se você continuar a votar no PS ou no PSD, você vai ter mais do mesmo. Portanto, o que é que tem que haver? Alguém radical, com carisma, que tenha um partido que pode parecer muito maluco, e portanto, se calhar há em Portugal,
Eu não sou. Há vários. Há vários, pronto. Mas que a gente vote não é porque vamos dizer que somos assim tão simpatizantes, somos absolutamente contra este regime que tem trazido pobreza para os portugueses e ditadura. E agora cada vez tem mais falta de expressão, como é que se diz? Falta de liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Portanto, só assim, portanto, não chega a gente ir às eleições. Temos que ir às eleições e eu alerto toda a gente devia ir votar. Mas o meu alerta é assim: se você vai continuar a votar na mesma árvore que deu maus frutos, não espere resultados bons. Então, só vai mudar quando o regime cair. E o regime só cai quando houver uma pessoa de preferência carismática, assim meio maluco como eu, que vai exterminar a bicharada, que vai pegar nos contratos falsos e que, enfim... Rasgar esse passado, não é? Falando em rasgar, não sendo o termo correto, os polícias, depois do protesto no Capitólio durante o debate para as eleições, anunciaram que vão suspender um bocadinho este género de ações até depois das eleições. Vê isso com bons olhos? Acho que sim, porque é um sinal de civismo, não acha? Porque é um sinal... Eu também tenho muito mais... Porque se colocou a questão de não haver polícias para acompanhar os boletins de voto e tudo mais. Eu acho que é uma atitude digna, eu acho que é uma atitude de contenção. Eu também tenho muitas coisas que vou ensinar ao povo depois, porque agora não é a hora certa. Portanto, tudo tem o seu tempo e, portanto, eu acho que eles também estão, nessa área, também estão de parabéns. Falou há pouco de trabalho escravo e referindo-se aos impostos, mas, por exemplo, o Sindicato dos Funcionários de Justiça acusa o Ministério da Justiça de pedir aos funcionários para se voluntariarem, para se deslocarem e fazerem trabalhos fora do seu local habitual de trabalho, sem receberem crescendo sobre isso. E isso é a definição de trabalho escravo, não é? É a escravatura. Ouça, nós estamos num regime que é ditadura mesmo, em que o juiz do Supremo Tribunal, ele é um criminoso. Veja bem o que eu estou a dizer, que eu não tenho medo de estou a dizer. Alegadamente? Ou... Não, ele não é alegadamente, ele é um criminoso. Ele é um traidor. E a seguir outro, que não é alegadamente, é mesmo, é o do Tribunal Constitucional. E depois são como é que chamam? As pessoas que são, como o Presidente, que são... os órgãos soberanos. Eles são criminosos. Porquê? Porque eles não obedecem à Constituição. E, portanto, nós temos uma Constituição fantástica que obriga eles a fazer os trabalhos que estão definidos aqui. E eles não fazem. E eles aceitam toda a sorte de leis ilegais. E, por exemplo, no caso do Tribunal de Contas, aceita todas as contas e mais algumas que são ilegais. E, portanto, quando você está a falar de justiça, tem que haver um novo regime que deita abaixo este regime em que os juízes do topo, veja só, andam à luta entre eles porque uns são de uma sociedade, numa loja, de uma sociedade secreta, ou da outra, a ver quem é que ganha o quem, está a ver? Quando um põe em tribunal e justamente os tipos da Madeira, ou do Sócrates, ou do seja quem for, vem o outro que é desse partido, está a ver? Portanto, tem que haver uma pessoa carismática, uma pessoa, assim, semi-maluca, vamos assim dizer, para o lado positivo, que dê cabo disso, porque senão Portugal não vai à frente. Falando em pessoas carismáticas, se calhar em contraponto, aliás, antes pelo contrário, porque se há característica que ele não tem, isso é carismático. Montenegro do PSD foi ontem atacado com uma lata de tinta verde quando entrava na BTL. Já falámos sobre este tipo de protestos. Faz sentido este tipo de ataque físico? Não faz. Não vai mudar nada, não é? Não vai mudar nada, quer dizer, e depois essas pessoas que fazem este tipo de manifestações não têm ideais certos, porque o ideal certo para os dias de hoje seria: vamos mudar Portugal. Eles só pensam nos verdes, está a ver? Com base em teorias que eles não sabem, os cientistas não são ouvidos, não aparecem na mídia, o que é que os cientistas dizem. Mas pronto, mesmo que fosse verdade que essas teorias são verdadeiras, não há... olhar para o micro em vez de olhar para o macro. Sim, não. O último tema, e acho que é um tema que é particularmente interessante, Pedro Soares dos Santos, do grupo
Jerónimo Martins, que são proprietários do Pingo Doce, deu recentemente uma entrevista que a RTP transmitiu em parte e que eu trouxe para mostrar, porque acho que é um tema bastante interessante. Vamos então ver. O presidente do Conselho de Administração do Grupo, Jerónimo Martins, diz que Portugal corre o risco de se transformar na Cuba da Europa. Pedro Soares dos Santos revela uma grande desilusão com a classe política, diz que é gente que não tem perspectiva e que não gosta de trabalhar. Daqui a 20 anos, Portugal vai estar a celebrar 900 anos como a nação-estado mais antiga da Europa. E quando ao líder do grupo Jerónimo Martins perguntam o que espera de 2043, Pedro Soares dos Santos responde que espera que tudo mude. Estamos debaixo de um discurso contra a criação de riqueza. Eu não percebo se esta gente quer que a gente seja a Cuba da Europa, onde criar riqueza para poder partilhar significa mais. Não. Neste momento só se fala em impostos. Mas os impostos têm que ser cobrados pela riqueza que se produz, não é por aquilo que as pessoas têm. Neste momento nós temos uma classe, um discurso de uma classe que não gosta de trabalhar, que viveu toda a vida à conta dos orçamentos de Estado e, portanto, só pensa distribuir esmolas, não pensa como criar esta riqueza. E isso para mim preocupa-me imenso. Votava nele. O homem diz 100% a verdade. Enfim, devido à natureza do meu trabalho, conheço muita gente aqui em outros países e ele está 100% certo. Por isso é que eu digo que nós temos uma classe política que é de uma mentalidade bastante fraca, mesmo, desde o topo cá abaixo, muito fraca. Eles não têm capacidade de gestão nenhuma, eles são pedintes. Está a ver? O primeiro-ministro chega aqui todo contente porque recebe 3 não sei quantos bilhões de esmola. Quer dizer, é uma pobreza. E mesmo quando recebem dinheiro e tiram os impostos, não sabem criar riqueza. E, portanto, são preguiçosos. Porquê? Porque a maior parte desses empregos que eles arranjam é só para ter um trabalho. E até aparecem lá para as tantas da manhã, se aparecem porque têm o dinheiro garantido. Portanto, tem que haver uma espécie de golpe ou uma mudança radical de regime. Tem que haver um regime completamente novo. Tem que vir uma pessoa carismática que mude isto, porque senão vai ser o mesmo de sempre. Quando ele diz estas pessoas não têm perspectiva, é uma coisa que o engenheiro fala muitas vezes, que não há uma visão de futuro, é tudo muito... Não, porque eles não têm capacidade. Veja, eles escolhem, você ouve dizer que os jovens cada vez são mais jovens, vão lá para fora. Portanto, o que sobra não são os melhores. São aqueles que são pedintes. O jovem diz que não me apetece trabalhar, vou fazer parte, vou aceitar a proposta da maçonaria. É assim mesmo. Dão um dinheirinho, depois um emprego e um didi, um carro, não sei o quê. Entram no sistema. E entram no sistema. Portanto, não há quem tenha capacidade de gestão, não sabe usar os recursos. E isso já vem desde há muito tempo atrás. E esta questão do discurso contra a criação de riqueza, quando o Estado vem atrás da riqueza que outros produzem, atrasa o futuro. Absolutamente, ou sei lá, quando eles veem que há uma perspectiva de um negócio grande, eles assambarcam esse negócio para eles e dominam isso, em vez de dar a sociedades privadas para desenvolver mais. E abafam todo o trabalho. E é com este tema que terminamos. Agradeço-lhe uma vez mais ter-se juntado a nós aqui na Verdade da Mentira. Nós voltamos para a semana com mais temas e se calhar até com um horário alargado. Quanto a si que nos está a acompanhar, aconselho a continuar na grelha da Curiacos TV, que continuará dentro de instantes com mais fantásticos programas. Nós voltamos para a semana com a Verdade da Mentira, relembrando que todos os nossos episódios estão disponíveis no YouTube para que possa ver, rever, partilhar, comentar e até se quiser criticar. Envie também as suas críticas ou perguntas a fazer ao engenheiro Jorge Tadeu, porque nós voltamos para a semana com mais um Verdade da Mentira. Volta então também connosco, porque a mentira tem perna curta. Até para a semana.